Oi, amado. Oi, amada. Prontos para aprender mais com Jesus? Hoje, vamos perguntar a ele sobre o período representado pela igreja de Sardes, a quinta igreja do Apocalipse. A igreja de Sardes corresponde ao período compreendido entre 1565 d.C. a 1740 d.C. Essa é a igreja após a Reforma Protestante. Vamos à primeira pergunta de hoje. Jesus, como o Senhor se identifica para os cristãos deste período, que é representado pela igreja de Sardes? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Jesus é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vamos entender isso. Já vimos que o número 7, quando é utilizado em profecias, refere-se a tempo, período, etc. Mas, e quando o 7 faz referência ao Deus? O que significa? Com certeza não é a tempos ou períodos específicos, mas a sua plenitude, totalidade, perfeição. Os 7 Espíritos de Deus são mencionados apenas no livro de Apocalipse, o que nos passa a ideia de que esse número não se refere à quantidade, mas a uma característica de Deus. O número 7 aqui simboliza a perfeição do Espírito de Deus, e não que Deus tenha 7 espíritos, assim como não tem 7 olhos, que são mencionados em Apocalipse 5, verso 6. Jesus, que mensagem o Senhor escreveu para os cristãos do período representado pela quinta igreja do Apocalipse? Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas, na verdade, estão mortos. Despertem, e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram, não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Quando a Reforma Protestante se iniciou em 1517, a Igreja despertou para verdades escondidas. A palavra de Deus foi traduzida, ficando acessível ao povo. É claro que isso gerou oposição da Igreja Romana, que perseguiu e matou os reformistas, bem como queimou seus escritos. Mas, apesar de a Igreja ter sido despertada, após a morte dos reformistas, ela perdeu o foco. Sob o impacto da crescente onda do racionalismo e do secularismo, o foco na graça salvadora do Evangelho e o compromisso com Cristo diminuíram, dando lugar aos argumentos filosóficos insípidos e relacionados aos credos. Embora parecesse estar viva, a Igreja desse período estava espiritualmente morta. Jesus, o que o Senhor pediu à igreja desse período? Lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam, e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Jesus chama a igreja desse período, para que despertem da letargia espiritual, no qual haviam caído. O apóstolo Paulo também disse o mesmo para os cristãos de todas as épocas, quando escreveu: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora, a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11. Jesus, o que o Senhor disse para aqueles que não caíram nesse estado de letargia espiritual? Alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Manter-se limpo das sujeiras deste mundo, bem como de suas vãs filosofias, nos farão andar com Jesus lá nos céus. Vamos ouvir agora a promessa aos cristãos que viveram nesse período da quinta igreja do Apocalipse. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Como os cristãos que aderiram à Reforma Protestante, foram riscados da Igreja Romana, Jesus promete-lhes que o nome deles não seriam riscados do livro da vida. As vestes brancas é um símbolo da pureza e santidade alcançada por eles enquanto viveram por Cristo. Oremos. Senhor Deus, obrigado por escrever o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém.